Seja bem-vindo ao Pod Spa, o podcast que fala tudo sobre o mundo do bem-estar e, é claro, sobre spas. Hoje comigo aqui conversando a gente vai receber a Ana Carolina de Simone, ela que é um ícone de consultoria de spas, de toda a parte de implantação, de criação de conceitos, está há mais de 20 anos no mercado, com formação em administração de empresas e especialização em gestão hoteleira e gestão estratégica. Carol foi um presente que os spas me deu, assim, eu já admirava o trabalho dela e aí com a pandemia, com esse lance das redes sociais, a gente acabou se aproximando e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito rico para quem está chegando nesse mundo de spas, entender tudo o que já aconteceu lá atrás, como é que a gente construiu esse conceito de spas e qual que é o futuro daqui para frente. Carol, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui comigo para a gente trocar essas ideias e essas informações. Eu venho há 20 anos trabalhando na hotelaria e na hotelaria eu descobri uma grande paixão pelo atendimento. Eu comecei na recepção e na recepção foi o grande start de cuidar do cliente. Ao longo do tempo passei pela área comercial e na área comercial foi quando eu tropecei no mundo dos spas, no projeto do Unique Garden. E foram 2 anos de imersão, conhecendo, viajando, visitando, conhecendo conceitos, cosméticos, o que o cliente queria, o que existia no mundo da hotelaria de luxo, boutique, personalizada. E aí eu conhecia o mundo dos spas e não consegui sair mais. Desde então, eu venho acompanhando algumas aberturas, implantações e treinamentos, e estou há 20 anos aí trabalhando com spas e hotelaria de luxo. Eu brinco que são 2 cachaças, né? Trabalhar com spa. Eu conheço muito poucas pessoas que entraram nesse mundo e saíram, porque a gente vai sendo envolvido, o negócio vai ficando gostoso, e você fala, cara, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E aí a segunda cachaça é a hotelaria, né? Porque a gente reclama que trabalha muito, que é 6 por 1, que não stop, feriados, sábados, domingos, mas quando a gente entra, é tão legal o retorno de ver, quando a gente cria uma experiência para o hóspede, quando a gente consegue ver em prática o que a gente pensou num projeto, que a gente não consegue sair, né? A gente gosta de produzir para o cliente a melhor experiência. E quando a gente consegue isso, é uma injeção de ânimo que não vai parando, não vai parando, não vai parando, e a gente vai ficando, né? E aí, é um vício. E aí, como eu sei que, eu quero mostrar para todo mundo que a gente tem uma escola muito parecida e a gente entende experiência bem próximo do que a gente reproduz. Vamos trocar uma ideia sobre como é que a gente entende o conceito de spas, seja ele uma salinha, seja ele um spa de luxo, um spa boutique, mas aquele conceito lá de antigamente de como surgiu tudo isso? Vamos falar do conceito, que ele vem muito, muito, muito lá atrás, que o spa é saúde pela água. Só que esse saúde pela água que a gente vê lá do Império Romano, como é que chama? Das termas, né? Dos espaços termais deles, eu vou um pouco antes. Os egípcios já tinham descoberto que a água quente relaxava os corpos depois dos trabalhos árduos deles, e não só o pessoal que fazia o trabalho pesado, mas a gente pode falar até da própria estética, que Cleópatra já tomava seus banhos. Banho de vinho, banho de leite. De cabra, o cajal, a maquiagem, o mel, os aromas. Então, assim, é muito antigo o conceito spa, saúde, relaxamento e, por que não dizer, de beleza. Sim. Né? E já mostrou isso para a gente. E a gente antigamente entendia também que as águas termais, elas tinham o poder, voltando para a parte de estética e de saúde, da juventude, do rejuvenescimento, de trazer toda a saúde que não tinha, fora o poder medicinal de cura, de fazer chás com ervas, com águas das nascentes, enfim, né? É bem por aí. Eu acho que a gente... desculpa. Eu acho que a gente ficou, no nosso conhecimento ocidental, nós ficamos um pouco longe do conhecimento oriental, que é esse que você disse.
que são as ervas, que são os banhos quentes, quer dizer, isso eles também, o oriental tem uma medicina incrível, profunda, quando eles vão estudar, eles passam 5 anos estudando uma acupuntura, né? Uma Ayurveda. A Ayurveda indiana é seríssima, e sim, eles já vêm desse natural do banho, e a coisa das termas é bem aqui para frente, né? A gente percebe que já é bem mais para o nosso tempo, vamos dizer assim, mas os espaços termais de Roma ou dos arredores que tinham eram verdadeiros clubes, né? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: os banhos, as termas eram espaços de banhos, mas os romanos elevaram isso a uma categoria de luxo, porque as termas deles tinham biblioteca, espaços para caminhada, piscinas de água fria, piscinas de água quente, sauna úmida, sauna seca. Quer dizer, naquela época que não tinha nenhuma dessa tecnologia que a gente tem hoje, tinha pátio de ginástica. Então, assim, é o que a gente tem hoje de spa, né? É quase um clube. Eu fiquei até de te mandar uma foto. Vou te mandar para você colocar aí onde você quiser. Mas é incrível a construção, porque você vê um espaço de caminhada que é onde eles faziam como se fosse uma meditação. Sim. Depois você vê pátio de ginástica, que é a nossa academia, e depois eles entravam para fazer ação. Né? Então, muito o saúde pela água. A água está ali, e aí ela vem caminhando para N vertentes desse espaço. Né? Exatamente. Aí eu acho que, assim, com o mundo sendo globalizado, porque a gente já tinha, lá no oriental, eles sempre gostaram da mão, do toque. Porque a gente tem o shiatsu como uma terapia milenar, né? A gente tem a própria Ayurveda lá na Índia também com uma terapia bem milenar, bem antiga. E aí eu acho que com o mundo globalizando, quando os povos foram se encontrando, a gente teve a junção, acho que do que a gente pode chamar que é o spa atual, né? Que é a junção de ter terapias com água, piscinas aquecidas, circuitos de águas, saunas, duchas, vichis e as massagens. Né, que acho que o spa moderno foi isso, foi o mundo se globalizando, a gente pega o Oriente com as terapias manuais, pega a Europa bem ocidental ali, oriental, com as termas e os clubes, e a gente chega no que a gente encontra de modelo de spa, né, hoje, com saunas, ginástica, né, é o mercado de wellness, as massagens, as terapias de estética, os banhos aromáticos, os banhos de hidratação, enfim, tudo isso. Né? Acho que isso é um pouquinho do que a gente tem de história. Né? Você foi falando e a minha cabeça foi funcionando. Quando a gente mergulha em cada cultura, eu não vou nem falar só dos banhos termais e nem só do oriental, mas quando a gente mergulha, o alemão tem tem terapias incríveis e que mexe muito com a água e banhos com essas duchas dentro de banheiras, né? Linkado muito a uma alimentação que ela caminha muito perto da Ayurveda. O francês é um especialista, a gente vai falar depois do mundo, né, da estética. Aí. O francês é um especialista em fisioterapia. Ele tem fisioterapias técnicas que eu desconhecia conforme eu fui caminhando e recebendo algumas terapias. Então, assim, eles aprofundaram mesmo. Hoje, para você montar um spa, você escolhe, pensa o que de melhor o seu cliente vai aproveitar, querer, o que ele tem tempo. Isso. E tanta, né? Ele não tem um formatinho. E aí a gente pode, hoje em dia, ter uma classificação de spas gigante. Né? E aí, na hora que a gente faz um projeto, a gente escolhe para a gente ser mais assertivo no que a gente pensou em termos de eu quero isso aqui de experiência para o meu cliente, então o tipo de spa é esse, ou então onde você está localizado, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, vou falar alguns e aí você vai me completando porque são muitos. A gente tem spa médico, que é aquele spa onde a pessoa vai para ter todo um acompanhamento médico. Normalmente é um spa de emagrecimento, onde você tem alimentação controlada, você tem uma rotina de exercício, você faz alguns procedimentos médicos.
A gente tem o spa destino, que é um spa que você vai para se hospedar, você fica lá 3, 4, uma semana, aproveitando tudo que o conceito de spa que a gente acabou de falar tem. Então, você faz sauna, você faz atividade física, você faz banhos, você faz massagens, você tem uma alimentação diferenciada, mas não necessariamente com o intuito de emagrecer, né? Mais voltado para o médico. Você tem o spa urbano, que é aquele que você vai no meio da cidade, do caos, para um pouquinho, vou lá, faço uma massagem, depois eu volto para a minha dura realidade da cidade, né, da selva de pedras. Que mais? Vai, continua, porque a gente tem uma lista. Você não está numa selva de pedras. Bate 3 vezes a sua boca. Não, porque eu olhei para fora e falei, não, porque aqui eu estou vendo o mar. Você não está, eu vou te jogar em São Paulo para você sentir o que é realmente uma selva de pedras. Não fale isso do seu Rio de Janeiro. Bom, os tipos de spas tem uma infinidade. A gente já tinha muitos e agora o negócio triplicou. Então, é o que você falou, tem o médico, tem o urbano, tem o estético, tem o destino, que vai para o resort. Agora o negócio ampliou. Tem o holístico, que a gente vai, então vão ter todas as programações direcionadas a um mundo mais yogi, meditação, terapias naturais. Tem os termais, né, de tratamentos de água, mas ultimamente, principalmente depois do Covid, apareceram alguns, e principalmente depois das mídias e da tecnologia, agora tem de detox, óbvio, detox Detox. tudo, e aí o lugar não tem nada que seja tecnologia, para você realmente ficar fora, para você ficar perto de árvore, de cheiro, de chuva, direcionado à música. Eles mesclam muito esse detox com, eu não vou lembrar o nome agora, mas algo que trabalha musicoterapia. O mais legal que agora acabei de escrever para uma revista, depois vou te mandar, é o Spa Sabático, que é uma longa temporada, só que o que eles querem? Eles fazem uma estrutura para que você possa trabalhar, porque o que eles querem é exatamente fazer com que você aprenda o que a gente quer na vida, o equilíbrio entre o trabalho e o cuidado. Então, não é que você entra lá e te tiram o celular, você não tem conexão, você entra, você tem estrutura para trabalho dentro do seu chalé, dentro do seu espaço, ou eles têm uma sala com tecnologia de ponta para que você possa fazer sua agenda de trabalho e intercalar com os tratamentos, com a alimentação, com tratamentos, com os exercícios. Principalmente, eles têm... O que as pessoas levam para isso? Você pode ir lá escrever um livro, você pode ir lá fazer um período sabático para mudança de passos na sua vida. Hoje você faz terapia, coaching, você faz online. Então, o espaço sabático você passa 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, como se fosse dentro da sua casa, mas no espaço. É quase uma reeducação do estilo de vida, né? Para tentar ser mais organizado e saber dividir mais o seu tempo em tudo que você tem. E é o que todo mundo deveria fazer e a gente não consegue. Não. Nós que trabalhamos em spa, tem dia que a gente está travado. A gente não consegue. Não. Então, não é que é uma coisa, nós trabalhamos e somos a pessoa mais... Não, a gente conhece todos os passos para chegar no descanso, todos os passos para a alimentação, mas o nosso dia a dia a gente não sabe, a gente veio de um mundo workaholic. E dentro dessa coisa do spa, a pessoa vai, fica uma semana e volta, ou passa 3 dias e volta, ela volta para o dia a dia normal dela, que é aquela correria. Então, o sabático, ele traz a oportunidade de você, de fato, conseguir equilibrar trabalho e cuidados com a saúde. Mas tem infinitos. Não, tem infinitas, assim, muitas classificações. E a gente... Você já viu tem spa de aventura e o spa de esporte, que você tem a oportunidade de fazer um treinamento para pessoas que vão, por exemplo, escalar. Quero escalar o Everest. Soltei aqui uma loucura.
Você entra lá com uma programação de esporte, alimentação, treinamento físico para essa escalada, para o trekking, para a caminhada, para a viagem de não sei quantos quilômetros que você quer fazer de bike. Isso. Então, tem de todos os tipos. Você pode. Hoje em dia a gente classifica spa tanto pela localização, se é destino, se é urbano, se enfim, holístico, como pela funcionalidade do spa, né? Se é um spa de estética, de treinamento, detox, enfim, aí tem várias vertentes de classificação. Mas dentro desse mercado de spas, como é que você enxerga o Brasil? Você acha que ele é uma potência, não é? Como é que está o nosso mercado? Nosso Brasil, para mim, principalmente depois desses 2 anos aí que já se passaram, é incrível a potência dele, porque a gente tem a natureza, a gente tem a comida, a gente tem uma comida incrível. Uma agricultura farta de frutas, verduras, legumes que muita gente não consegue produzir. Olha, as grandes cidades sofrem um pouco. Eu estou passando uma temporada no interior e eu vou te falar, o passarinho joga uma semente e nasce um pé de fruta do conde. Então, eu não, nossa, que pé é esse? É fruta do conde, mas de onde veio? O passarinho trouxe, o pé de, sei lá, de um mamoeiro. Eu não tinha esse mamoeiro. O pássaro traz. Então, assim, a gente é riquíssimo e na orla, a gente é riquíssimo a natureza, na orla, internamente, as chapadas. Isso é uma coisa que é do turismo nosso que é necessário explorar. A segunda é a gente tem um povo hospitaleiro, que ele não tenha conhecimento ainda, né, desse mundo. De cara, a hotelaria já mostra que a gente adora, né, gosta de servir, tem gente que nasceu para isso. Eu tropecei nisso, era para eu ser uma administradora, ou sei lá o que eu ia ser. Eu tropecei e me descobri, então é muito nosso. E sobre os spas, eu acho que ainda tem que equilibrar um pouco que produtos são esses, para quem, porque ele não precisa e não pode ser só em hotel de luxo ou spa de luxo. E as massagens não precisam ser só de 500, 400, 300 reais. Né? Tem um exemplo, há muito tempo eu tive esse exemplo de uma coisa na China, em que eles tinham, que aliás é um business, quem pegar a ideia e tiver dinheiro faz. Eram locais simples, básicos, de massagens de 40 minutos, 45, e custavam, sei lá, na época, $20, vai, que hoje seria R$ 100 aqui, alguma coisa assim, vamos resumir. Então, você tem que ter para todo mundo, não é assim, vou para lá e custa. Tem que ter o rápido, tem que ter o de menor custo, tem que ter aquele que você tem tempo, tem que ter o do hotel de fora. Baita potencial, só que no brasileiro, para a gente utilizar, é um pouquinho imediatista. A gente não quer ficar fazendo massagens faciais, nada, porque tá bom, eu vou lá no dermato, dou 2 piquinhos e saio linda. Eu quero comer, mas amanhã eu quero que a pessoa passe uma máquina na minha barriga e no meu bumbum para ele voltar ao normal. Então, o brasileiro em si, eu acho que ainda precisa voltar um pouquinho para si, para saber o que é o cuidado, sair dessa coisa desenfreada, que é tudo, ele quer tudo. Ele quer tudo. Não, eu acho que assim, eu entendo como assim, uma das minhas maiores missões é colocar para as pessoas que massagem não é luxo, é necessidade. Que assim, que a gente tem que entender isso como uma necessidade. Eu preciso dedicar um tempo da minha vida para ser cuidado. E que o ser humano gosta do toque, né? E a gente deixa muito, não tem dinheiro para pagar, não tem como. Hoje em dia a gente tem spa, a gente tem lugares que fazem massagem para todo mundo. O mercado de wellness é um mercado que movimenta anualmente mais de 1 trilhão. Então, assim, é um mercado que está crescendo, que a gente precisa, né? A gente que está há mais tempo no mercado, que a gente tem esse tentar organizar para o negócio crescer consolidado. O mercado de spas aí em São Paulo é muito mais consolidado, por exemplo, que aqui no Rio. Porque o carioca ainda entende que eu tenho a praia, que eu tenho botequim para tomar uma cerveja. Sim, Lá que eu vou fazer minha terapia. Quando, na verdade, é diferente, porque
hoje, com a vida, com o estresse, tudo, as dores são físicas, né? O estresse causa dor física nas costas. Não, e esse negócio de ficar assim, ó, não tem um ser humano mais sem dor. Não tem um ser humano sem dor. Com o tanto que a gente tem ficado em telefone e em celular. E é o que você disse, mas a gente já não tinha dinheiro para terapia, que é ultra necessário o autoconhecimento. Eu não estou indo na terapia para tratar problema. Também, lógico, e quem não tem, me conta quem não tem, né? Mas a gente vai para um boteco e gasta R$ 200, 100, R$ 200 ou mais, num petisco, com uma cerveja, isso aqui, mas a gente não tem dinheiro. Então, é uma cultura. Que eu tento defender muito. Eu falo, ó, todo mundo precisa de massagem, façam, porque vocês vão entender que é uma necessidade que dá para incluir na rotina, que não seja toda semana, de 15 em 15, porque é isso, você vai para o restaurante, você gasta a mesma coisa. Sempre um peso que eu tento equilibrar, quando eu converso com todo mundo, gente, você vai abrir um spa, dá para abrir, porque tem mercado. Entenda qual é o seu público, qual é o seu preço, porque dá para abrir. Né? A gente defenda a ideia de que não é só aqueles spas de luxo, Não, de 400. não. Você Spa, não a gente precisa. acabou de falar, é um conceito. Então, a gente consegue replicar esse conceito de ter água, que, eu não tenho como botar banheira. Ok, vamos fazer uma água saborizada? Vamos fazer, né, oferecer um blend de chás, de ervas, sabe? Um escaldapés já são terapias pela água, né? Com a água. Então, assim, o conceito de spa, ele é muito mais amplo para a gente achar que é só aqueles spas de luxo, de capa de revista. Não, é muito mais acessível do que muita gente acha. Eu vou te revelar uma coisa. Eu conheço milhões. São 20 anos, 15 anos recebendo terapia. Então, eu entendo o que é a mão, o lugar, o maravilhoso, a maca gigante, a roupa de cama, tudo. E a minha terapeuta de São Paulo, eu ia no espaço dela, que era uma sala com a decoração dela, que não tinha nem nada a ver com o que eu acho lindo, maravilhoso. Ela me jogava no chão e era ela e a mão dela, porque era aonde eu me recuperava. Então, eu não precisava, eu não preciso ir a um spa desse para descansar, mas eu tenho que ter o meu momento, que eu escolho a terapeuta também. A gente tem que criar isso, né? É como o paladar. Você vai apurando. Você tem que criar, saber, putz, fui fazer uma massagem e a mulher estava passando creme, não gostei, queria uma mais forte, não quero ir mais lá, não vou ficar repetindo, vou tentar outra. É um autoconhecimento também do toque, do que eu gosto, do que eu não gosto. Não, e o mercado mudou bastante. Hoje, não basta só você ter uma técnica legal, você tem que ter algo mais no seu atendimento ao cliente, você tem que oferecer uma experiência a mais, além da técnica, assim, você tem que colocar uma música, você pode trabalhar com uma aromaterapia, com seus óleos essenciais, enfim. A coisa está um pouco mais rebuscada do que antigamente, que era só, vamos botar uma... Né? Eu lembro... Deita na maca e faz. Eu lembro que eu cresci perto de um clube e aí tinha um massagista lá. Aí era uma toalha de banho. Deita aí. Isso e todo mundo adorava. É bom, mas hoje está um pouquinho mais incrível, mas não quer dizer que a gente não consiga fazer uma coisa mais acessível para todo mundo, né? Não, dá para fazer e dá para fazer com todos esses cuidados. Isso aí é treinamento e é inserir o que eu chamo dos mimos no começo, no meio e no fim. É um alocar da pessoa na marca. Você sabe que assim, ao longo do caminho eu descobri que eu tenho uma sensibilidade para perceber esses detalhes. E foi aí que eu me tornei consultora, porque eu falo isso sim, isso não, isso funciona aqui, isso não funciona, isso é bom, isso é ruim. Eu me lembro de uma pessoa, um terapeuta, agora eu não vou saber quem é, que cada vez, e vários fazem, cada vez que me deitava na maca, de bruços, me alocava. Então, assim, a gente deita, tá assim, ele chega lá e volta no teu lugar normal. Aí o outro tá assim, ele vai lá, te estica, volta no teu lugar. Ele me alocava inteiro, eu falava, uau, agora o meu corpo tá, sabe assim, ao deitar. Então, são coisas tão mínimas que o terapeuta descobre e faz o diferencial dele,
não é só a toalha no pé, a toalhinha no rosto, a massagem, são toques diferentes, são cuidados na hora que você pega a pessoa. Vamos pegar esse gancho, vamos falar da escola francesa, porque ela é, para mim, a mais detalhista de todas. Ela é E onde eu muito. aprendi muito nesse cuidado, porque no treinamento que eu tive com a escola francesa, até como dobrar o lençol em cima do cliente, a gente tinha que fazer. Era daquele jeito. Como a gente ia pegar para lá, pegar para cá, tudo era nos mínimos detalhes. Não incluía só a técnica que a gente tinha que reproduzir. Todo. Dentro da cabine era muito detalhe, assim, muito incrível. Como é que foi para você essa experiência com a escola francesa? Nossa, eu tive a felicidade de estar dentro de um grupo francês de protocolos e procedimentos que eu nunca tinha visto. Era o segundo spa que eu estava, no Sofitel, que abriu no Guarujá, na praia, do lado de São Paulo. E eles chegaram com books de como montar, de como colocar as coisas, de quais quadros iam, de qual aroma punha na recepção, de como era feito o escaldapés daquele jeito, com aquela planta, com aquela flor, do suco que dava antes, porque era praia, então o suco tinha muito a ver com a praia, não era um chá quente. Então, assim, a coisa do francês, no detalhe, eles são muito bons em fotografia, eles são muito bons em marketing, eles são muito bons na moda, eles são muito bons de perfume, O francês, o detalhe que ele coloca, cada detalhe que ele pensa, ele é impecável. Eu não vou dizer que outras culturas não são, porque eu não me aprofundei tanto, mas o americano é impecável. Quando eu ia fazer as terapias nos Estados Unidos, eles são incríveis, e indianos, e afim, mas a escola francesa, ela vem muito com essa vontade de colocar a pessoa no art de vivre, né? no arte de viver, na arte de viver. E a arte de viver para eles, que vem já da gastronomia, enfim, do curtir tudo simples, mas é um simples sofisticado, é um sofisticado simples, depende. Francês é muito. Ele pode ser um sanduíche num parque com uma garrafa de vinho e é incrível, e ele pode fazer uma mesa incrível com uma culinária maravilhosa. Mas, levado isso para spa, ficou um negócio de louco, né? Essa escola me intoxicou a mim, intoxicou você, e eu não consigo perder isso. Então, eu posso até ir para algumas pousadas que são menos, não é requintada, mas ela não precisa ser robusta na forma, né, de hotel 5 estrelas, e eu preciso tirar um pouco dessa coisa toda do francês, porque às vezes o lugar é mais descolado. E ele é muito elegante ao receber, ele é muito elegante no tom de voz, ele tem um negócio das fotografias que ele coloca no menu, que ele coloca dentro do spa, que te remetem a isso. E essa delicadeza da terapia que a gente aprendeu, que é assim, pegou no pé, no escaldapés, dobrou a toalha, apertou, então você vai acarinhando a pessoa, você vai pegando, e você vai, né, essa coisa da toalha de dobrar, todo mundo, quando eu vou treinar, fala, eu já sei, e aí eu fico pensando, ela não entendeu, que é um colocar a toalha, tirar a toalha, cobrir a parte da pessoa. Não é tirou a toalha, dobrou, virou. Até, se você tirar uma foto durante a terapia, pelo menos da escola que eu vim, a toalha está impecavelmente dobrada, ela não vai estar um bololô, entendeu? E eu sei, quando eu falo com a minha equipe, eu sempre falo, antes de liberar o cliente, arruma a bagunça, ele não precisa ver o caos que rolou durante Aí, a terapia. quando eu terminava a fase, Que, nossa, foi mágica. essa foi uma das aulas que eu passei 15 dias com uma treinadora de lá, e era pesado, porque ela começava às 8 da manhã e ela terminava às 18, e as meninas ali recebendo massagem, trocando, é um negócio, não é assim, É que delícia. incansável, né, cara? Porque os meus treinamentos também eram
de 8 às 18, vamos aprender. E repete, e repete, e repete. E aí a minha treinadora era francesa mesmo, e era tudo d'accord, d'accord, d'accord. Não, eles querem, eles são. Uma hora que a gente fala, dá um tempo, por favor, deixa eu as meninas doloridas, porque deita 5, aplica, troca, mas era aqui, era uma terapia e meia por dia. Mas, enfim, isso daí, eu posso dizer que essa primeira impressão, escola, onde eu tive, aprendi, e eu acho que é base da minha formação, as 10 terapeutas ou mais, que foram, algumas trocaram e entraram, que trabalharam comigo essa época, todas têm dentro delas isso que elas viveram lá, o que elas aprenderam e elas carregaram para a vida delas. Umas continuaram na terapia, a outra abriu spa, a outra, enfim, quando foi para fisioterapia, mas elas não esquecem, elas levaram até como uma forma. O francês dá até uma inspirada da autoestima, do negócio de se vestir, de se arrumar, né? As meninas, a gente morava na praia. Imagina que alguém está na praia, você vai ficar muito preocupada. A gente gostava de botar um biquíni e sair. E eu vejo elas, muitos anos depois, elas carregaram esse DNA. É um negócio fortíssimo, mas é delicioso de viver, sabe? Porque é o que traz essa delicadeza, é o que traz essa atenção, e as pessoas percebem. Eu acho que é um estilo de vida, né? Porque eu acho que quando você tem um estilo de É vida o ar de que vida leva deles. a esse cuidado, esse autocuidado, você consegue potencializar toda essa experiência dentro do wellness, você consegue incorporar a sua rotina, né? Eu acho que o mundo de hoje precisa entender um pouquinho desse estilo de viver francês, não que, enfim, mas porque eles conseguem valorizar um pouco mais o autocuidado, as pausas, parar, aqui no Rio a gente tem nas ciclovias, em alguns, enfim, um projeto de rua que são uns extensos que pare aqui e aprecie um pouquinho, porque normalmente quando você para e olha para frente, é um visual incrível, né? Então tem marcado nas ciclovias, é isso, calma, para, 30 segundos, 1 minuto, não vai mudar a sua vida. Então para, respira e olha onde você está inserido. Nossa, que lugar bacana, nossa, eu sou muito agradecido, eu sou muito sortudo de estar podendo viver isso aqui. E a gente, às vezes, não para não, tem trabalho. Eu, no caso, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho empresa, eu tenho equipe, eu tenho isso aqui. E aí, acorda no dia seguinte, eu tenho filho, eu trabalho, não sei o quê. E aí, quando você vê, muitas coisas passou. Né? Mas imagina, você tá na cidade, numa das cidades mais lindas do mundo, onde o mundo quer ir para ver essa natureza, para ver esse visual de Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra, o que quer que seja. Para onde você vira, tem tem natureza, tem a uma praia. coisa linda, tem a Pedra da Gávea, tem o Morro dos Irmãos, e aí os caras. Eu sei porque eu já passei 1, 2, 3 meses aí, e chega uma hora que você atravessa a mesma rua, eu vou lá correr. Você atravessa a rua e você nem olhou para aquele horizonte. E aí, quando você tem 2, 3 dias, ou você está a trabalho, que você acorda e olha para o café da manhã, quando você tem o benefício de estar no hotel na frente ali, aí você fala, uau! Então, sim, o ser humano ele entra nesse automático, mas cabe a cada um. Não tem mais como a gente ficar enfiando na cabeça, né, das pessoas. O nosso trabalho é, dentro do spa, fazer as pessoas irem para esse ponto. Mas eu acho que a pessoa não precisa chegar num ponto de ter feito a hernia de disco, nem ter tido um burnout. O ser humano precisava entender que dá para parar antes e ser grato, antes de cuidar, antes, para você não chegar num ponto quase sem volta. Né? Passou do limite, né? Porque acho que quando vem burnout, quando vem uma dor, uma hérnia, alguma coisa assim, mais física, você passou do limite, né? Você tinha que ter tido esse start antes de parar, deixa eu respirar e segue, né? Enfim. Mas é isso, da escola francesa, me lembro muito bem, não só o que eu aprendi lá, mas eu convivi 10 anos com o pessoal francês em São Paulo, e era isso, era correria, o marido trabalhava horrores, a mulher
Hoje, são 5 filhos, ela teve um aqui no Brasil, depois o segundo, depois o terceiro, e eu falava, meu Deus, ela era sozinha, ela não tinha uma babá, ela não queria, ela tinha uma mulher que ajudava na casa, e era isso. E chegava num certo momento, ela falava, vem às 8 horas para a gente comer um quiche, uma quiche, um vinho. Eu falava, mas... E as crianças, ela falava, vão estar dormindo. E ela tinha o ritmo dela, e essas crianças iam para a cama, e elas dormiam. E aí ela falava, agora, assim, incrível, ela me ensinou muito, né? Uma amiga que eu tenho até hoje. Ela falava, agora a hora é nossa. Eu falava, gente, que mulher é essa que consegue dar conta disso tudo, trabalhar, não sei o quê, chegar 8 da noite, estava lá pronta a nossa salada, a nossa quiche, e a gente estava tomando o vinho, e era a hora de descansar. Então, assim, eles sabem fazer. É capricorniana ela, que bota rotina em tudo? Não, era uma ariana, para você, por incrível que pareça, mas devia ter, porque aquela ali, para dar conta de 5 filhos, no esquema que ela dá, ela tem mais de Capricórnio do que qualquer outra coisa, pode ter certeza. Não, mas meus amigos brincam que comigo eu só volto a ser a Aline depois de 8h30 da noite, né? Que meu filho dorme por volta de 7h30, 8 horas, e aí é o meu tempo, assim, eu faço questão de falar muito cedo, mas é a hora que eu tenho para mim, porque eu acordo. Mas você tem que ter o seu tempo. Tem gente que vai deixando o filho até às 11 e depois não conseguiu nem curtir o marido, ou sem marido, não importa o que vai curtir, mas você tem que ter o teu tempo. Eu quero sair com as minhas amigas, às vezes eu saio só com as minhas amigas, então eu preciso desse tempo. Então, assim, eu tenho uma rotina que eu acordo muito cedo, mas eu tenho um tempo para mim, né? Ensine as pessoas, porque elas vão gostar de aprender, elas vão conseguir aproveitar mais. Gestão do tempo é uma coisa assim, é um mercado que precisa ser. Tá aí, gente. Quem conseguir ensinar a gestão do tempo vai fazer muito dinheiro, porque as pessoas. Você conversa com 100% das pessoas sempre na correria, sempre na correria. Sempre. Ninguém consegue falar, não, tô de boa. Sabe o que Não que tem é? nada atrasado, não tem. É que virou, além de um hábito, ficou bonito estar na correria. Antes era bonito ser workaholic, agora é completamente fora de moda ser workaholic. Eu estava ouvindo outro dia, o projeto do Podspar surgiu porque eu sou a louca dos podcasts, né? Porque eu perco muito tempo no trânsito, então é uma maneira de eu aprender, de eu me distrair, né? Enfim. E aí eu estava ouvindo um podcast que hoje em dia a gente se sente culpada de não estar produzindo. Eu não posso estar praticando nadismo, não, eu tenho que estar o tempo. Sim. Eu tenho que. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, mas eu não posso não fazer nada porque eu me sinto inútil. Não, eu posso não fazer nada. Né? Eu posso assistir uma série que eu não vou ficar precisando pensar e refletir sobre a humanidade, sobre a economia. Não, eu posso assistir uma série só simplesmente para rir, para me distrair, para aliviar as tensões. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a gente tem o ócio faz bem, ele não é tão ruim como muitos hoje em dia acham, né? A gente teve aí fases, e teve uma forte que ser workaholic era o máximo, e que eu ganhar dinheiro era o máximo. Aí depois a gente já teve as doenças, aí a gente já teve os filhos reclamando que os pais não ficaram em casa, e a gente tem a história para mostrar que não funciona, que vai chegar lá no final, não funciona, mas também cada um vai ter que descobrir o negócio do ponto. Eu me lembro uma vez de sair do trabalho, depois de 10 horas de trabalho, insana, e falar, nossa, eu já estou saindo. E as pessoas olhando para minha cara como quem diz, você já vai embora depois de 10 horas, porque a gente ficava 12. E porque você entra de manhã e vai lidando com hóspede, com 700 hóspedes numa alta temporada, e é gostoso, e você vai ficando, e sempre tem coisa para fazer, sempre tem coisa para fazer. Mas você parar e se sentir culpada, você ficou 10 horas, você fez a sua produção, você entregou, você deixou tudo ok, dá para você virar as costas, e tem gente que você treina as pessoas para isso, né? Então, tem que repensar, assim, o seu tempo. Eu já tive um chefe que virou para mim, já estava 10 horas, e eu já estava, sei lá, 1 hora pelo menos, olhando, esperando as pessoas levantarem para ir embora, e ninguém ia. E eu não estava fazendo absolutamente nada. Eu falei, cara, chega, eu vou embora. E aí eu levantei, peguei minha mochila, minhas coisas, e ele desmotivou. Tipo, cara, não, eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu não vou ficar aqui porque você está aqui, porque você é meu chefe. Só posso ir embora depois. Desmotivou! Você me pediu, tá entregue. Beijo, tchau, vou curtir minha vida, amanhã eu tô aí. Se quiser alguma coisa amanhã, você pede. Entendeu? Desmotivou? Não.
Foi em tom de brincadeira, enfim, mas Sim, mas até porque a gente ainda tem que entender hoje cabe. em dia, eu não sou uma pessoa que, tirando, claro, as terapeutas que têm um horário de abrir e de fechar spa, porque tem agendamento e tal, mas quem trabalha comigo administrativamente, ou em casa, enfim, eu nunca fui a louca de você tem que entrar às 9 e sair às 7. Não. Eu acho que é Não, você produtividade, tem. porque eu, por exemplo, rendo muito mais pela manhã. Meu marido, por exemplo, rende muito mais à noite. Então, tem certas tarefas que a gente não vai se cruzar. E aí, tem no caso, esse meu chefe que falou isso, ele era um cara noturno. O raciocínio dele ficava, era o ápice dele, era 10 horas da noite. 10 horas da noite eu não sou ninguém, eu sou um zumbi. Eu acordo muito cedo, né? Então, enfim, ainda tem isso de você entender também o hábito das pessoas. Aí o líder tem que saber olhar, né? É. Porque aí também não adianta uma escola francesa, linda, maravilhosa, com todos os detalhes, e um líder que vai fazer você ficar ali 16 horas. Sim. Quem está ali não vai conseguir passar isso, né? Porque eu acho que o interessante, né? Voltando para a cara do spa, é que a pessoa entre e encontre uma pessoa em paz, tranquila, feliz. Nenhuma terapeuta, nenhuma pessoa de limpeza, nenhuma gestora vai estar linda, feliz, calma e leve quando uma pessoa sem o bom senso do que é produção, do que é horário de entrada, do que é horário de saída, do que é um dia você tem que esticar. Por favor, hoje você pode esticar para mim? A tua equipe sabe que aquele dia você precisa, né? Assim ou você pode liberar porque ela tem que fazer qualquer outra coisa. Enfim, não adianta. Eu costumo falar, não adianta o espaço lindo, maravilhoso, se você não tem o treinamento e o produto e as coisas corretas e boas, né? E não adianta a coisa linda, os produtos, a massagem, os óleos, tarará, num espaço onde a manutenção está horroroso e o líder ali balizando isso Entendi. Eu para vou que ele. Eu vou Vai pegar lá. essa deixa e vou falar. Então, dentro de um conceito de spa, independente do tamanho, do ticket médio, tudo isso, o que você acha que não pode faltar? Meu Deus. Pode Muita ser coisa, uma coisa. muita coisa não pode faltar. Eu tenho essa concepção. Você tem um espaço, ele não precisa ser o chiquérrimo, mas ele precisa ser harmônico, ele tem que estar com a manutenção ok, né? Ele tem que ser minimamente harmônico. Tem gente que gosta, põe 1000 imagens, tal, porque para mim o spa tem que limpar, sabe? O visual e tal. Então, mas eu acho que tem que ter uma decoração, um espaço harmônico e bem cuidado. Ele tem que ter silêncio. Ele não pode ter. Os clientes às vezes não entendem, mas ele não pode ter terapeuta falando de um canto, chamando a outra no outro. É um silence. Tá? E essa equipe tem que ser treinada não só porque tem um bom produto ali dentro, o produto eu quero dizer massagens e aromas e a música, mas essa equipe tem que ter essa delicadeza em saber receber essa pessoa e levar, como é que eu posso dizer? Entender, né? Escutar, ouvir essa pessoa, o que ela quer e levar com essa delicadeza, não invadir. Eu acho que são muitas coisas que não pode faltar, muitas coisas. É. É isso, não consegue, você pode ter um produto lindo, maravilhoso, aí você tem duas terapeutas que falam, oh, caro, de um lado para não existe isso não é um ambiente harmônico, né? Não é um ambiente que você escolheu para ir lá descansar. É. Assim como uma toalha fedida, também você não quer encontrar uma toalha fedida. A outra coisa que a gente tem que ter um limite, que é a tal da intimidade, de ficar conversando, não. O brasileiro fala muito, as terapeutas são amigas, às vezes, mas você não pode ficar dando corda, dando corda, dando corda numa terapia inteira e contando. Você pode deixar a pessoa falar, mas você não pode engatar, você não pode botar fogo nisso. Porque ela tem muita gente que precisa falar, ela fala na manicure, ela fala no cabeleireiro, ela precisa falar, deixa ela soltar, mas você não pode engatar e continuar a conversa. Então, assim, são tantos acertos para que esse espaço
de luxo ou não, mas que ele seja desejado, que as pessoas não percebem, que o cliente não sabe definir isso para você, ele só sabe que ele entrou num lugar que é maravilhoso, que ele ama estar lá, mas ele não consegue enxergar o que foi feito. Quem vai enxergar o que foi feito é a gestora, a consultora, nem a terapeuta e a recepcionista, às vezes elas encrencam um pouco com algumas coisas que a gente quer que seja assim, porque nem elas entendem quanto algumas coisas não podem fazer e a diferença que aquilo dá. Eu te dou um exemplo rápido, bobo. Tinha um spa que abria e em seguida já estava funcionando, porque era o horário, e a limpeza eu conseguia deixar entrar 1 hora antes para já começar. Eu falava, olha, é a recepção que você limpa, você sai daqui, passa primeiro nos lugares onde ela vai estar, onde o cliente vai entrar primeiro, e depois você vai para o outro. E eu falava, não deixa este balde aqui embaixo dessa escada. Mas era batata. Era eu virar as costas que estava entrando um cliente para pagar 600, 700 reais no tratamento. E o E o balde balde da escada. da escada. Na visão dela, ela só tinha encostado ali, entendeu? Era um cantinho que ela tinha deixado. Eu deixei ali atrás, no cantinho. É Mas na pior que visão... ela teve o cuidado de tentar esconder, né? Só ficou feliz, né? E na visão do cliente, tinha um balde embaixo do cliente que paga 700 reais uma terapia. Então, assim, são coisas que você olha o macro e fala, não pode acontecer. E você vai ser a chata do século. E um dia elas vão entender, um dia quando você sai, você volta daí 1 ano, você fala, nossa, você era chata, mas sabe, aquilo lá tem razão. Depois, a ficha dela vai cair depois. E são vários detalhes que quem consegue olhar o macro e trabalhar nesse micro faz desde um salão de cabeleireiro, uma salinha de massagem, a um super spa ficar incrível. Eu brinco que quando eu entrei nessa parte de gestão, só aflorou um pouco mais o toque que eu já tinha quando eu era terapeuta, quando eu trabalhava com pilates e tal, porque quem trabalhou comigo enquanto profissional, eu era a chata que, né, o consultório de fisioterapia, a omotolia tinha que estar aqui no estúdio de pilates, era a ordem das molas, amarela, verde, azul, lá, tudo certinho. Então, assim, eu pegava a mesma coisa 10 vezes por dia, 10 vezes por dia eu pegava, Você colocava e botava no lugar. Eu pegava. Então, assim, quando eu entrava nos lugares que eu trabalhava, eu tinha certeza se alguém tinha passado ali ou não. Se alguém tinha visto ou não. Então, não falava, vai, lá vem a Aline chata. Sim, eu sou chata. Porque facilita, né, a nossa dinâmica. Eu preciso disso. Sim. Eu vou ali, eu já sei onde está, eu volto, eu vou ali. Né? Na aula de Pilates, eu ganhava muita velocidade, porque eu já sabia onde estavam os equipamentos que eu precisava usar. E segundo, eu era uma organização para o meu cliente olhar e falar, cara, eu estou num ambiente que está organizado. Tem uma organização que tem um cuidado para me receber. Né? Entre uma aula e outra, por exemplo, eu arrumava. É a mesma coisa da sala. Ah, mas eu preciso botar a decoração da maca entre um cliente e outro num dia de agenda cheia? Sim. O próximo cliente não tem nada a ver com o anterior. Ele não sabe se você atendeu 1 ou 2 antes dele. Ele quer ser atendido pela primeira vez. Então, tem que botar 10 vezes a decoração da maca. E o mesmo... Exatamente. Você tem o seu espaço sozinha, arrume entre um cliente e outro sempre. É aquela mesma arrumação. Porque você tem que higienizar tudo. Então, no higienizar, você já obrigatoriamente já vai ter que arrumar tudo, né? Você vai ter que higienizar uma cadeira de maca, trocar um lençol, arrumar. Então, não custa nada, bota a decoração, guarda o papel, guarda os produtos e tal. O próximo cliente não tem nada a ver com o primeiro, né? Enfim. Então, Quando eu entrei na hotelaria, eu não sei onde é que está esse texto, mas ele existe, e era um hotel 5 estrelas, não tinha esse número de hotéis, não existia flat, para você ter uma ideia. Então, eram 5 hotéis 5 estrelas em São Paulo, e tinha um texto que, resumindo, era o seguinte: o senhor do restaurante que vinha com aquele carrinho para servir a sobremesa, sabe, os restaurantes mais sobremesa antigo, aquele carrinho, ele apresenta aquelas sobremesas todos os dias para inúmeras pessoas há anos.
Então, ele já deve estar cansado daquilo, ele já sabe, mas ele tem que apresentar com a mesma ênfase e com o mesmo, né? Entusiasmo de como se fosse a primeira vez que ele está apresentando. Esta torta de morango, ela é feita tal. Se ele cansar no final do dia, porque ele já repetiu, como é que vai ficar a coitada da sobremesa e o coitado do cliente que vai olhar e falar, ele não está muito entusiasmado em me vender essa torta, né? Em me oferecer essa torta, não sei se ela é tão boa. E ele repete isso, sei lá quantos anos. Então, tinha um texto que dizia isso, cada cliente é um novo, ele está vendo pela primeira vez. Então, é essa virada que quem atende tem que lembrar. Esta pessoa está vindo pela primeira vez. Você está repetindo pela enésima vez. Tem uma hora que cansa? Sim, tudo que é batido todo dia cansa, né? Mas isso é para todo mundo, o médico, o cientista, o estudioso, para todas as profissões tem um dia que o cotidiano ele cansa. Mas você falando da sua organização, primeiro que eu espero um dia que eu consiga assim, te ter na minha equipe de explosões de aberturas de spa, porque você deve ser daquelas que entra e coloca tudo no lugar, né? Tudo. Tipo trator. E aí, a outra coisa é que existe uma parte do trabalho que eu faço que é antes, quando ainda está na obra, e que é olhar onde é que estão esses pontos. Então, assim, você não pode esquecer uma tomada, porque senão você não vai ter onde aquecer a coisa da maca, e aí você não vai passar um fio no meio do caminho até a parede. Você não pode esquecer da torneira que sai água quente, sai água fria, porque senão você não vai lavar, o óleo não vai sair. Enfim, detalhes, detalhes, detalhes. E esses detalhes antes da obra e a hora que você organiza, que é o que você estava falando da sua sala toda, as pessoas não entendem o quanto isso qualifica uma operação, ou seja, deixa ela fluida, né? Você, às vezes, economiza colaboradores. Então, se você colocar uma sala para servir o chá logo do lado ali da onde é a área de descanso, ou se você fizer uma área, uma copa para oferecer o chá, 100 metros da onde está a área de descanso, você vai precisar de uma copeira para ir voltar e dar o chá. E não vai poder ser a terapeuta, porque a terapeuta tem que arrumar, higienizar, arrumar, fazer o chá, entregar e começar outra terapia. Ela não vai poder entregar esse chá. Então, dependendo desse teu design, o que ele maximiza a tua operação, né? O que ele facilita a tua operação, o que ele deixa eficaz para a sua equipe e, consequentemente, o que ele satisfaz o cliente. As pessoas, assim, parece que é uma brincadeira, mas a escola francesa ou a empresa que eu estive abrindo, assim, de fato, o primeiro spa que foi desenhado para ser spa na área, tipo, eram spas de destino, em destinos paradisíacos, e de fato, o Guarujá, quando você abre a porta do spa, você dá de cara com um Leblon na sua frente, um Ipanema na sua frente, aqui, né? Como se fosse ali o antigo Sofitel ali na Ipanema, que o segundo andar era o restaurante, você abre, está na cara, é o spa de lá. Então, as pessoas não conseguem entender o quanto essa meticulosidade, essa chatice, essa organização e esse método, o quanto ele colabora para todo mundo, para a economia de equipe, para fluxo de operação, para a eficácia do trabalho da pessoa, que a coisa está ali, sabe? Ela não precisa sair da sala para buscar. E para o cliente, que ele não fica esperando, que o chá não vem frio, que... Funciona muito melhor, muito melhor. Precisamos ser chatas. Aí a gente é chata do negócio, não, você precisa de uma chata aqui. Mas funciona. Mas funciona e todo mundo ama. Funciona e todo mundo ama. Põe uma terapeuta num lugar bagunçado, que você não fez a reposição no horário certo, ela tem, cadê a toalha, que não veio a toalha. É mais fácil reclamar do que você olhar o ponto que é bom. Né? É isso. Carol, eu queria muito, muito, muito te agradecer por esse papo. É muito bom conversar com você, porque você, assim, tem muita coisa para passar para a gente, entendeu? Apareça mais vezes.
É assim, imagina. A gente vai sempre aprendendo e sempre trocando várias experiências. Hoje a gente tem uma oportunidade para aprender vasta, né? Hoje a gente tem a internet, então é muito bom a gente poder conhecer isso tudo. Muito obrigada. Eu acho que muito em breve a gente vai ter alguma coisa juntos, porque não é possível. Eu não posso deixar você passar assim em branco. Né? Não, vamos. A gente vai. Vamos executar. Deixa eu ficar um pouco mais fluida aí para o Rio, porque de longe talvez a gente consegue fazer algumas coisas, mas tem outras que eu quero estar do seu lado para a gente desenhar e fazer. Então, eu que te agradeço, eu fico à sua disposição e, enfim, a gente está em contato. Quando você quiser. Tá bom? Tá bom. Hoje eu conversei com a Carol, com a Ana Carolina de Simone, que é um ícone do nosso mercado de spas, e foi uma conversa muito legal. Você não pode perder.